Capítulo 16, nós iremos ler do versículo 25 ao versículo de número 27. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 16, do versículo 25 ao versículo de número 27. Nós estamos na lição 2 da nossa revista, a revista que estamos trabalhando agora, certo? Sobre o tema A Revelação, certo? Os irmãos que ainda não têm a revista, vocês podem pegar com a secretária, nossa irmã Josélia, ou então com o nosso irmão Eduardo, certo? Tem um custinho, coisa irrisória, certo? Pode pegar com ele lá, tá bom? Para vocês poderem acompanhar. Então, a lição 2, que tem por título Paradoxo, Mistério e Contradição, sobre esse assunto que nós iremos tratar nessa noite. E aí o texto básico se encontra em Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27. Quem foi que escreveu Romanos, meus irmãos? Quem foi que escreveu essa epístola? Paulo, muito bem, o apóstolo Paulo. Paulo foi quem escreveu Romanos, e Romanos é uma das cartas mais importantes que nós temos. Todas elas têm a sua importância, mas a mais teológica, aquela que destrincha a nossa fé, é a carta de Paulo aos Romanos. Então, é uma carta muito importante que a gente leia ela várias vezes durante a nossa vida, para a gente buscar a compreensão da nossa fé. E aí, diga. Pois é, recite aí para nós. Maravilha, que coisa bonita, né? E quando eu vou dizer uma coisa para vocês, memorizem a Bíblia, porque vão chegar dias que você não vai conseguir ler bem, que você não vai conseguir escutar bem, mas aí se você tem a palavra guardada dentro do seu coração, você vai conseguir recitar, e aí vai lembrar da palavra, vai estar ouvindo a voz de Deus, mesmo que você não consiga ler o texto, você vai conseguir lembrar. E aí é importante a gente fazer isso, guardar a palavra, né, em nosso coração. Muito bem, Eliana. É importante, importantíssimo. Memorizar versículos, é muito importante. Diz assim, meus irmãos, Romanos capítulo 16, do 25 ao 27. É o final da carta, né? Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações, e este Deus único e sábio a este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Que Deus nos ajude, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, o tema que nós iremos tratar hoje é o tema paradoxo, mistério e contradição. São três termos que a gente precisa entender para compreender a revelação de Deus. Semana passada, Pedro já tratou com vocês sobre a revelação geral de Deus e a revelação especial de Deus. Qual a diferença de uma para outra? A revelação geral é uma revelação que qualquer pessoa pode perceber, né, Deus se revelando através da sua criação. Então, a gente olha para o sol, a gente olha para a lua, a gente olha para a natureza, para o nosso próprio corpo. Você já parou para perceber quanta sabedoria existe no nosso corpo? Bilhões de células se movimentando, algumas nascem, outras morrem, e elas se combinam de tal forma que o seu corpo funciona com toda a perfeição para você usufruir tudo o que Deus criou. A gente olhando para o nosso corpo, a gente percebe uma sabedoria, e a gente pode dizer, olha, só Deus é quem pode criar o corpo do homem dessa forma. O homem, nós, podemos fazer muitas coisas, somos muito inteligentes,
para organizar uma coisa aqui, outra ali, mas para fazer um ser humano, nenhum de nós somos capazes. E olhando para a sabedoria que há no corpo humano, nós somos capazes de, por dedução, né, perceber que há aqui um ser grandioso que fez tudo isso. Então, isso eu não preciso ser um crente, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso de nada de sobrenatural para perceber isso. Qualquer pessoa pode chegar a essa conclusão. Então, isso é chamada de revelação geral de Deus. Então, todo homem, ele tem, em alguma medida, essa revelação, e detalhe, é por essa compreensão que o homem tem do Deus que criou todas as coisas que o homem será julgado. Porque naquele dia ninguém vai dizer, mas eu não sabia que tinha um Deus no universo. Aí eu imagino Deus dizendo o seguinte: eu criei tanta coisa extraordinária, você foi lá para a praia do Cabo Branco, olhou para aquele mar todo azulado, viu como as leis funcionam e o mar só chega até ali, e você não deduziu dali que havia um ser grandioso que criou aquele mar. Não se faça de inocente, não. Você já poderia ter me percebido. Então, meus irmãos, há a revelação geral de Deus, mas existe também a revelação especial. A revelação geral, ela não é capaz de salvar. Ninguém olhando para a praia vai dizer, agora eu creio que Deus me ama. Ele não vai. Ele só vai perceber o amor que Deus tem por ele quando ele compreende algo de forma bem especial. E o que é esse algo especial? A revelação de Deus em Cristo Jesus. Então, Jesus é a revelação especial de Deus. Eu olho para Jesus e através do que Jesus fala, do que Ele nos revela, nós percebemos o quanto Deus nos ama. A palavra do Senhor nos diz lá em Romanos 8, né, que Deus nos amou, Deus deu prova do seu amor para conosco, morrendo Ele por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, que coisa tremenda! Deus, Ele decidiu nos amar, né, quando nós estávamos em pecado, quando nós estávamos vivendo debaixo do pecado, nas trevas, né? Servindo a um outro Deus. Ele disse, eu vou amar vocês, e Ele deu prova desse amor por nós, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando para nos dar a vida eterna, né? Então, isso é o quê? É uma comunicação especial da parte de Deus. Não é algo que qualquer pessoa olha para Jesus e crê. O homem incrédulo, ele escuta de Jesus, mas ele não crê. Ele sabe quem é Jesus, ele até fica abismado com tamanha prova de amor que é dada por Jesus, mas ele não consegue crer, confiar naquilo ali, e por conta disso ele está afastado de Deus em trevas. Então foi isso basicamente que foi falado na última lição, e hoje nós iremos falar sobre 3 conceitos que são muito importantes para a gente compreender a revelação de Deus. Mais especificamente, o que? Compreender a Bíblia Sagrada, né? Lembrem-se o seguinte: o nosso Deus, Ele se revelou. E como é que Deus se revela? Deus tira o véu de si mesmo, né? Revelar-se, essa palavra revelar, é tirar o véu. Imagine que eu colocasse um véu aqui sobre esse púlpito, e aí esse véu estava o quê? Encoberto. Esse púlpito estava escondido. Mas a partir do momento que eu tiro o véu, eu faço o quê? Eu revelo, eu torno ele conhecido. Então, Deus, Ele decidiu se revelar. Deus, Ele não ficou escondido. E detalhe, essa revelação de Deus aqui é uma autorrevelação. Por que autorrevelação? Porque não é o homem quem vai até Deus e diz, espera aí que eu vou puxar o véu do Senhor. Ninguém vai até Deus e diz, eu vou agora descobrir uma coisa que o Senhor não quer me mostrar, né? Um detetive para chegar até Deus, não pode, não é assim que funciona, né? Deus é infinitamente maior do que nós, e nós não podemos chegar a Ele e ter essa ousadia de querer descobrir em Deus aquilo que Ele não quer revelar. Então, é por isso que a revelação é auto por quê? Porque Deus mesmo é quem vai dizer, olha, eu vou me dar a conhecer a vocês. Isso é tremendo, sabe por quê, meus irmãos? Porque todo relacionamento, ele precisa que as duas partes se auto-revelem, né? Não é assim? No dia que vocês decidiram casar, namorar,
vocês iam lá, ficavam um tempo juntos, iam tomar um sorvete juntos, aí o que é que acontecia? Naquela conversa que vocês tinham ali, vocês começavam a se auto-revelar um para o outro. Não é assim que acontece? Foi assim comigo, com Mirelle, com Joel, a Denise, né, com os demais irmãos aqui, todos que a gente vai conversando, vai se conhecendo, e a gente vai se dando a conhecer, e o outro vai nos conhecendo e vai dizendo, eu estou gostando disso aqui, não é assim? Com Deus, no nosso relacionamento com Deus, é assim também. Deus, Ele não ficou oculto. Para que haja relacionamento com Deus, é preciso que Deus se revele. Senão, como é que a gente vai conhecer Deus? Se Ele não quiser se dar a conhecer. E detalhe, às vezes a gente até na igreja está ao lado um do outro, mas já perceberam que, mesmo estando do lado um do outro, a gente não se conhece, porque o outro não quis revelar realmente quem ele é. Uma pessoa fechada, não se abre, não conversa. Aí você diz, poxa, é difícil, né? Conhecer quem é essa pessoa. A gente fica até com o pé atrás, né? A pessoa não fala, não diz nada. Será que é uma pessoa assim, assada? A gente fica naquela coisa, né? Um relacionamento, para existir, é preciso que os dois estejam dispostos a se auto-revelar. E o que é impressionante é que Deus, Ele se auto-revelou para quem? Para nós. Deus tirou o véu de si mesmo e disse assim, olha, eu vou me fazer conhecido a vocês, para que vocês saibam quem eu sou, e conhecendo quem eu sou, me amem, porque eu já amo vocês. Agora saibam quanto eu amo vocês, saibam o meu amor por vocês, e quando vocês souberem o meu amor por vocês, me amem. É isso que Deus quer. Então Deus, Ele nos dá a revelação. Mas detalhe, como é que essa revelação chega? Eu lembro de uma vez aqui um irmão que chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou precisando de uma palavra de Deus. Eu queria muito que Deus me desse uma orientação sobre um problema que eu estou passando na minha vida. E aí esse irmão não está mais hoje com a gente, ele disse, aí eu disse, irmão, faça o seguinte, vá para casa, aí deu o texto para ele, disse, olha, leia tal texto, tal, Deus tem uma palavra para você lá nessa passagem, porque lá Deus está tratando sobre esse tema. E aí o irmão foi para casa, uma semana depois eu encontro ele, aí ele disse assim, pastor, ainda estou com aquela dificuldade, rapaz. Estou buscando entender o que é que Deus quer para a minha vida, como é que eu tomo aquela decisão. Aí eu disse, irmão, mas o senhor não leu lá o texto não, que eu passei? Não, pastor, eu vou ver direitinho. Eu percebi que ele não tinha lido, beleza. 15 dias depois, o irmão chega para mim e diz, pastor, agora eu tenho um discernimento de Deus. Agora eu sei o que é que Deus quer para mim. E eu dentro de mim, que bom, o irmão leu a Bíblia, o irmão foi na Bíblia, Deus revelou para ele, né, o que ele estava necessitando. E aí o irmão disse, não, pastor, eu fui visitar uma casa ali lá para o lado do Geisel, e cheguei lá, alguém falou alguma coisa, e foi Deus que eu entendi que era o que Deus estava revelando para mim. E aí eu percebi que o irmão entendia que Deus se revelar está ligado a uma comunicação misteriosa, onde alguém misteriosamente, que ele não sabe quem é, fala alguma coisa, e ele então toma para si como sendo de Deus, porque houve essa revelação misteriosa. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu e vocês, né, culturalmente, nós somos inclinados a acreditar que revelação de Deus acontece assim, né? A gente vai para um lugar, alguém chegou lá e disse uma coisa que a gente que era a respeito da nossa vida, e a gente abraça aquilo ali como sendo um revelar da parte de Deus. Pode acontecer isso? Pode. Deus pode fazer isso, mas não é a forma ordinária de Deus se revelar. É uma forma extraordinária que Deus pode usar uma pessoa de uma forma intuitiva e dizer algo para você que Ele quer que você saiba, para livrar você de um erro, para lhe dar uma direção específica na sua vida, mas não é a forma comum, ordinária de Deus se revelar. Como é que Deus se revela ordinariamente? Através da Bíblia, irmãos, da Bíblia. Deus está aqui se revelando, Deus está tirando o véu de si mesmo, Ele está dizendo para mim e para você quem Ele é, e o que você precisa compreender e entender dEle, para você entrar num relacionamento com Ele, e poder amar Ele como Ele de fato é. Então, a revelação de Deus está na Bíblia, só que tem um problema. E qual é o problema? Muita gente
vai para a Bíblia e, ao ler a Bíblia, olha para a Bíblia e sente algumas dificuldades. Então, nessa aula de hoje, o que é que nós iremos aprender? Nós iremos ver 3 conceitos, que é o conceito de paradoxo, o conceito de contradição e de mistério, que muita gente faz o quê? Associa, leva para a Bíblia, para tentar entender como é que Deus está se revelando. E à medida que Deus vai se revelando na Bíblia, a gente vai encontrar o quê? Paradoxos, vamos entender o que é isso já já. A gente vai encontrar na Bíblia não necessariamente, né, contradições e mistérios. Na verdade, contradição não, né, mas mistérios nós vamos encontrar muitos na Bíblia. Então a gente vai entender esses conceitos para a gente saber o seguinte, que mesmo que a gente esteja necessitando muito e querendo muito que Deus nos revele algo bem específico dele, algumas coisas vão ficar ocultas para nós. Veja o que é que a Bíblia diz. Abra a sua Bíblia aí comigo. Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio, lá no Antigo Testamento, o 5º livro da Bíblia, diz assim, Deuteronômio 29, 29. Aqui Deus está falando para o seu povo e ele dá aqui uma instrução muito importante para que o povo entenda, né, algo acerca do que ele está dizendo. Diz assim, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olhando para esse texto, irmãos, as coisas encobertas pertencem a quem? De quem é as coisas encobertas? Aquilo que a gente não consegue ver, aquilo que ainda está debaixo do véu, aquilo que, por mais que queiramos compreender, a gente não vai compreender. A quem pertence isso? A quem, irmãos? A Deus, né? É a Deus que pertence. Mas a Bíblia aqui nos diz que as coisas reveladas pertencem a quem? A quem, irmãos? Olhem para a Bíblia aí. A nós. As coisas reveladas pertencem a nós. Então, onde estão as coisas reveladas? Na palavra. Então, à medida que a gente vai lendo a palavra, buscando compreensão, a gente vai se apropriando daquilo que Deus tornou conhecido para nós. E aí, meus irmãos, a gente precisa entender que na Bíblia tem coisas que a gente não vai entender. Tem coisas profundas demais que nesse mundo, nessa existência aqui, a gente não vai compreender. E não adianta querer buscar na casa de profeta, em alguém que fala e traz revelação. Para compreender as coisas ocultas e misteriosas, só Deus é quem sabe. Vou dar aqui um exemplo para você. O dia que Jesus vai voltar, você sabe? Já teve gente que até se aventurou. Minha mãe esses dias disse que vinha de Recife, ligou a rádio e tinha lá um pastor dizendo que já estava fazendo o cálculo para o dia em que Jesus voltaria. Já aconteceu, inclusive no nosso meio, na nossa denominação, pastores que se aventuraram a tentar dizer, né, quando é que mais ou menos Jesus viria. E isso aí é o que a gente chama de um conhecimento encoberto, um conhecimento oculto, que só Deus é quem sabe. O próprio Jesus disse que nem ele, né, dentro da sua missão, da missão que tinha para realizar, Jesus ele não sabia quando o Pai iria trazê-lo de volta. Isso é uma coisa que pertence unicamente a Deus. Agora, quando eu pergunto, Senhor, como é que eu devo tratar a minha esposa? Será que na Bíblia ensina como é que a gente deve tratar a nossa esposa? Veja o que é que diz Efésios. Veja o que é que diz Efésios capítulo 6. Diz assim, Efésios 5, né? 5, 25 e 26. Diz assim, maridos, vou esperar os irmãos abrir. Efésios 5, 25. Diz assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água
pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O marido que diz: Senhor, revela para mim, me mostra, Senhor, como é que eu tenho que tratar a minha esposa, como é que eu devo amar a minha esposa. Ele precisa ir para longe e esperar de algo sobrenatural? Não, está aqui na palavra. O marido tem que olhar para o amor de Cristo Jesus pela igreja e se espelhar e seguir o exemplo que Deus dá, deixa amor pela igreja no seu relacionamento com a sua esposa. Então está Deus dizendo o seguinte para mim e para você, viu, maridão? Olhe para Jesus. Quer saber como é que você deve amar sua esposa? Como é que você deve tratar ela? Quais são os objetivos que você deve ter no seu casamento com a sua esposa? Olhe para Jesus. Assim como Ele santificou a igreja, assim como Ele entregou a vida dele pela igreja, peça a Deus a graça para fazer o mesmo em relação à sua esposa. Se necessário for, morrer pela sua esposa, para que ela seja santificada, para que ela seja purificada. Então veja só, às vezes as mulheres ficam preocupadas, né? Meu Deus, esse negócio de estar submissa, né? E aí a contrapartida é: quem é uma mulher em submissão a um homem que lhe ama, não exerce essa submissão com prazer e alegria, né, meus irmãos? Então, um homem que ama realmente sua esposa, como a palavra do Senhor ensina, a esposa está tranquila, ela não tem que temer o autoritarismo, ela nunca vai ser uma escrava, né? Ela vai ser uma mulher amada, cuidada. Então, meus irmãos, o que é isso? Isso aqui é conhecimento encoberto? Está oculto, está distante da compreensão? Não, está claro, meus irmãos, está claro. Agora, às vezes tem gente que não lê a Bíblia e não consegue chegar a esse entendimento, né? Tem várias razões para isso, mas aqui está o conhecimento revelado, tá ok? Então vamos lá, voltando aí para a nossa lição. Eu não vou ler a lição, vou apenas pontuar algumas coisas importantes. Primeiro parágrafo aí da introdução: a influência de vários movimentos em nossa cultura, tais como Nova Era, as religiões orientais e a filosofia irracional, tem provocado uma crise no entendimento. Meus irmãos, aqui o que é que está sendo dito? Que nós estamos vivendo uma época em que tem aí pipocado religiões místicas para todo lado. E o que é uma religião mística aqui que eu falo? São aquelas experiências com um ser sobrenatural que você não sabe bem o que é, né? Você conversa hoje com algumas pessoas que não conhecem, que não creem em Cristo Jesus, que não conhecem as Escrituras, e até às vezes conhecem, né? Mas o que é que elas dizem? Não, eu creio em Deus, mas assim, não o Deus da Bíblia. Para mim, eu olho para a criação e vejo que tem um ser sobrenatural, grandioso, é incontestável. Eu olho e vejo que tem um ser poderoso, e é a esse ser poderoso que eu me dirijo. Tem aqueles que chamam de Gaia. Gaia é uma referência à Terra, então planeta, né? É um grande ser, um grande Deus a ser adorado. O que é que tem em comum nessas religiões da nova era? Na filosofia irracional, a irracionalidade. O que é isso? Não, eu não preciso entender, eu não preciso compreender, né, esse Deus, basta apenas eu me jogar, me lançar sob os cuidados dele e pronto, está tudo resolvido. Então, o que é que nós percebemos? Isso não fica fora da igreja. A gente encontra pessoas dentro da igreja que agem com comportamentos que apontam para esse relacionamento com um Deus que não se sabe quem é, mas que está lá. Quer ver alguns exemplos que inclusive a revista coloca aí, que são o que ele chama aqui de bobagens, né? Bobagens da mente humana. Aqui nós temos o primeiro exemplo. Irmã, diz assim, né? Irmã, como você quer que seu filho seja um profissional bem-sucedido sem lhe ensinar o valor do estudo e do trabalho? Então, alguém chega para a irmã e diz assim: como é que você quer que seu filho seja um doutor, um engenheiro, sem que ele estude, sem que ele entenda que é necessário sentar, ter a sua disciplina para estudar? Aí, o que é que a gente pode encontrar por aí? A pessoa responde assim: mistério de Deus, irmão. Mistério de Deus. Ele é aquele que tira de cá e põe para lá.
O que é que a pessoa está dizendo em outras palavras? Olha, eu não sei bem como é que ele vai fazer isso, eu só sei de uma coisa, que Deus age em mistério, Ele tem as suas maneiras de agir. Então, o indivíduo, o nosso filho não precisa estudar, ele não precisa se dedicar, mas Deus vai fazer isso. O que é isso, irmãos? Isso aqui aponta para um conhecimento de Deus? Isso aponta para um conhecimento da revelação de Deus? Certamente não, irmão, certamente não aponta. Aí, uma pessoa que age assim não entendeu que Deus é um ser racional, né? Deus é racional. Não é que Ele esteja limitado à nossa razão, mas Ele é racional. As leis que a gente vê na criação, todas elas são lógicas. Está vendo? Se eu jogar isso aqui para o alto, isso vai cair para a minha mão. Existe uma lei que rege esse movimento aqui, ó. E quem foi que estabeleceu esse movimento, essa regra? Deus. Então, Deus que estabeleceu não só esse movimento da gravidade, né, mas outros movimentos que a ciência descobre, que o universo tem, né, é um ser muito lógico. Então, como é que eu vou agora querer que o meu filho, né, passe um vestibular sem que ele exercite aquilo que Deus criou, que é a compreensão, né, para dominar o mundo, a criação? Então, às vezes a gente encontra pessoas nesse nível aí de abordagem, né, que é muito preocupante, tá bom? Eu sei que por aqui vocês nunca ouviram, por aqui nunca passou casos como esse, mas muito fiquem atentos, porque essa não é a forma correta de nós nos relacionarmos com Deus. Meus irmãos, a irracionalidade é um tipo de caos mental. É um caos mental. Eu não entendo porquê, eu não sei porquê, eu não tenho razão, eu não percebo causa alguma, mas eu acredito naquilo ali. É a irracionalidade. É o que poderíamos chamar aqui da teologia de Chicó. Vocês assistiram lá aquele filme do Ariano Suassuna, né, em que Chicó conta uma mentira. Ele disse que foi pescar um peixe e o peixe era tão grande que o arrastou e levou de um lado para o outro e ele atravessou quase o Brasil todo segurado nesse peixe. Aí João Grilo pergunta a ele: ô Chicó, mas como foi isso? Ele disse: eu não sei, só sei que foi assim. Então ele dá uma desculpa para o que ele fala, né, em completa irracionalidade. Ele não sabe por que foi que fez, como foi aquilo ali, mas ele sabe que foi daquele jeito, é assim que ele pensa. Então existe uma irracionalidade, irmãos, e essa irracionalidade ela está fundamentada numa confusão mental que a gente vive. Se você quer tentar explicar para alguém, né, por que determinada ação não é uma ação correta, você vai perceber rapidamente que a pessoa não vai querer observar a maneira como você argumenta. Assim, isso é fora no nosso convívio normal do dia a dia, como também muitas vezes dentro da igreja. As pessoas elas têm uma preguiça mental de exercitar a razão para entender um pouco mais do que Deus tem a comunicar. Infelizmente, né, esse tipo de postura está fundamentado nessa confusão que se opõe ao autor de toda a verdade, o qual não é, de forma alguma, autor da confusão, porque Ele é o nosso Deus. Certo estudioso chamado Martin Lloyd-Jones, né, que foi um pastor muito respeitado, um grande pregador, ele fazendo o diagnóstico na época, na década de 50, ele já percebia, meus irmãos, que um dos grandes problemas no seio da igreja era a perda da autoridade. A autoridade na época dele já estava sendo bombardeada. Então, se você tira a autoridade, quem é que vai estar no lugar de autoridade? Aquilo que você quiser. Então, pode ser você mesmo, pode ser suas sensações, seus prazeres. Então, ele percebeu isso, e hoje o que nós temos vivido é isso. As pessoas, se você pergunta a alguém: meu irmão, por que você acha que tal comportamento dentro da sua fé é verdadeiro? Ele vai dizer o seguinte: não, porque eu acho, me dá prazer, porque eu vejo que muitos irmãos gostam, eu vejo que me traz algum resultado. Tudo isso, né, é uma substituição do quê? Da palavra. Então as pessoas se relacionam com Deus que se revela, mas não a fonte da revelação não é a palavra. A fonte de revelação são as experiências, o que ele sente, o que ele quer, como ele deseja. Irmãos, infelizmente é esse cenário, é nesse cenário que nós estamos.
E se você não se dá conta disso, se você não tomar consciência disso, é possível até que você esteja agindo guiado por essa irracionalidade, se relacionando com o Deus de Chicó e não com o Deus da Bíblia, um Deus à sua imagem e semelhança e não o Deus que se revela nas Escrituras Sagradas. Então vamos entender aqui três conceitos, esses três conceitos aqui que eles atacam diretamente, atacam não vou dizer que atacam porque estão nas Escrituras, mas às vezes, se a gente não compreendê-los bem, a gente pode lançar sobre a Bíblia uma acusação que não é genuína, que não é verdadeira, acusar a Bíblia, se opor às Escrituras, e tem muita gente, por não conhecer estes conceitos, acabam atribuindo a Bíblia Sagrada como revelação de Deus, algo que a Bíblia não é. Então, qual é o primeiro conceito que nós iremos aí? É o conceito de paradoxo, Paradoxo. Alguém já ouviu falar no paradoxo? Alguém já experimentou algum paradoxo na vida? Alguém aqui, algum de vocês? Vocês se acham paradoxais? Pastor, eu preciso entender o que é esse paradoxo antes de dizer se eu sou ou se eu não sou. Meus irmãos, existem linhas que separam cada um desses três aqui. Então são três coisas diferentes. A gente vai ver que eles são, de certa forma, existe uma certa aparência entre eles, mas não são a mesma coisa, É importante que nós aprendamos a distinguir a diferença que existe entre cada um deles, Nós não temos um ponto de referência humana para entender a questão das contradições na Bíblia, mas eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos, certo? Porque a gente vai perceber que de fato é difícil compreender, mas não temos que compreender tudo o que a Bíblia diz, e é aí que a gente usa o conceito, a gente vai para o conceito bíblico de mistério. Então, irmãos, o fato de nós não compreendermos o que a Bíblia tem em sua totalidade, isso não nos faz acreditar que devemos dar um salto no absurdo, acreditar naquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente só sabe que está lá, mas a gente não conhece. A irracionalidade ela é fatal tanto para a religião como para a ciência, Para a ciência. A ciência precisa de justificar as causas, Você vai ao médico, o médico ele procura ser científico com você, porque ele vai buscar as causas que estão levando você àquela enfermidade, Então, esses dias agora, eu acordei na madrugada, sentindo uma dor muito forte aqui nessa região, aqui nessa área, eu achava até que era vesícula, Eu disse, Mirella, eu preciso ir ao hospital, fui ao hospital, e cheguei lá, o médico perguntou, o que é que você está sentindo e tal, aí começou a fazer uma série de perguntas, você sentiu febre? Você vomitou? Então, à medida que ele ia fazendo as perguntas, ele ia estabelecendo uma relação de causa e efeito. Então, se eu estivesse com febre, a febre é um efeito de uma causa, de uma inflamação de algo que eu estava passando. Se eu estivesse vomitando, poderia ser alguma coisa relacionada ao meu estômago. E ele começou a fazer uma série de perguntas, e aí eu fui dizendo, e aí no final de tudo, resumindo, era uma dor muscular. Até hoje eu não sei como foi que essa dor veio daqui. Eu sei que eu tomei um remédio relaxante muscular por uma semana, e graças a Deus a dor foi-se embora. Graças a Deus. Então, a ciência ela precisa dessa causa e analisar os efeitos. Se ela é levada pela irracionalidade, ela também perde seu sentido. Ela não faz sentido de existir. Então, não só é a religião que tem essa preocupação na causa e nos efeitos, a ciência também. E nós também temos uma série de preocupações em relação às causas daquilo que nos acontece, Então vamos entender aqui primeiramente o que é esse paradoxo, E aí há dois tipos de paradoxos. Quais são eles? O paradoxo que a gente chama de paradoxo retórico e o paradoxo lógico. Vou explicar para vocês isso aqui, certo? O paradoxo retórico é quando você diz algo para alguém, ou quando algo é dito, que parece ser contraditório. Parece uma contradição.
mas não é uma contradição. Se você examinar um pouco mais, você vai perceber que o paradoxo ele não chega a ser contraditório. O que é uma contradição? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Se eu digo assim, Eliane não é Wilson. Isso é verdadeiro ou não é? Eliane não é Wilson. Agora, se eu digo Eliane é Maria. É correto ou não? A de cima aqui, Eliane não é Wilson, beleza, mas Eliane é Maria. É verdadeiro ou não é? Então seria o que isso aqui? Seria uma contradição isso aqui? Seria não. Isso seria um paradoxo. E por que seria um paradoxo? De repente eu descubro que Eliane se chama Maria Eliane. Se eu disser Eliane é Maria, essa frase está verdadeira ou não está? Está. Se Eliane é Maria Eliane, se seu nome fosse assim, Eliane, então isso aqui seria o quê? Um paradoxo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na Bíblia a gente tem muitos paradoxos. Vou dar um exemplo para vocês. Maior, na Bíblia Sagrada, né, o maior é o que serve. Isso é paradoxal ou não é? À luz do reino dos homens, quem é o maior? Aquele que é servido. No reino de Deus, o menor é quem é o maior. Como é que pode isso? É paradoxal, não é contraditório. É coisas que são ditas nas Escrituras que a gente para assim e diz, opa, peraí, eu tenho que parar um pouquinho mais, eu tenho que entender um pouquinho mais isso aqui, porque senão eu vou entrar em parafuso ou vou fazer um julgamento equivocado. Então o que é que acontece? Tem pessoas que por não saber o que é um paradoxo, atribuem à Bíblia e dizem, é uma contradição, e não é. A Bíblia não trata, a Bíblia não nos mostra contradição. Agora, o que seria uma contradição? Para a gente entender bem, eu vou já tratar sobre isso aqui, mas se eu dissesse assim, eu não posso ser e não ser ao mesmo tempo. Se eu disser assim, Eliane não é Eliane, pode. Ou ela é Eliane ou ela não é Eliane. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso seria um absurdo. Então isso é uma contradição. Então na Bíblia a gente não tem esse tipo de afirmação. Se Deus dissesse assim, adultério é pecado, e ele dissesse adultério não é pecado, ele estaria cometendo o quê? Uma contradição, um absurdo. E aí não seria um paradoxo, e aí de fato a gente poderia dizer, a Bíblia tem problema, isso aqui está errado, isso aqui está complicado. Então, quando a gente fala de contradição, a gente está falando disso aqui, ser e não ser ao mesmo tempo, né? Coisas que isso não pode acontecer, isso aqui é um completo absurdo. Mas paradoxos, meus irmãos, a gente vai encontrar vários paradoxos na Bíblia. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 39. Mateus 10, 39. Por favor, quem encontrou pode ler o texto? Mateus 10, versículo 39. Jesus está falando aqui da salvação. Ele está dizendo, quem perde a sua vida, achá-la-á. Como é que eu perdo e eu vou achar? Se é perdido, está perdido, né? Pode parecer o quê?
uma contradição. Mas lembrem-se, paradoxo é uma aparente contradição, não é uma contradição. São duas coisas diferentes. E na Bíblia nós iremos encontrar o quê? Muitos paradoxos. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, se você perder a sua vida, você vai encontrar. Em outras palavras, ele está dizendo assim, se você de fato quer salvar a sua vida, você precisa abrir mão da sua vida nessa existência. Você precisa abrir mão da sua vida neste mundo de pecado. O que você precisa é encontrar a verdadeira vida. E para você encontrar a verdadeira vida, você vai ter que rejeitar essa vida aqui. Se você abraça essa vida e quer ela, e acha que ela é a parada final da sua existência, você entrou num barco furado. Você vai afundar. Porque a sua vida, no fim de tudo, você vai perceber que tudo que você construiu, tudo que você fez, não te levou para lugar nenhum. Então Jesus está dizendo, perda a vida para você poder encontrar. E ele diz isso de forma paradoxal. Por quê? Porque ele está falando de coisas, irmãos, que estão em choque com esse mundo e com essa existência. Então nós temos na Bíblia os paradoxos, que é o paradoxo retórico, e o paradoxo lógico é exatamente a contradição, que é quando de fato você diz algo e aí esse algo, logicamente, ele é contraditório. Irmãos, ninguém pode entender uma contradição, porque uma contradição é inerentemente incompreensível. Alguém a essa altura poderia dizer o seguinte, então vou dizer uma coisa, pastor, dessa doutrina da Trindade, ela é uma contradição. O que é que diz a doutrina da Trindade? Que Deus, basicamente, Deus são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não é isso? E a substância, a essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo é a substância de Deus, é o ser de Deus. Então, numa lógica, seria isso aqui, ó. 1 mais 1 mais 1 é igual a... Está entendendo? Então, logicamente, 1 mais 1, 3 pessoas seriam 3. Mas como o ser de Deus em divindade, ele é 1. Você pode dizer, pastor, mas a Bíblia mostra isso? Mostra, irmãos. A Bíblia mostra. Aqueles que se aventuraram a querer explicar isso aqui, colocando um 3 aqui, ó. Sabe onde eles estão hoje? Sabe? Onde? No Juliano Moreira. Também, né? Também. Mas sabe onde é que eles estão? Lá nos Testemunhos de Jeová. Os Testemunhos de Jeová, eles pregam isso. Eles dizem, olha, Jesus não é Deus. Jesus, ele é um mediador. Ele está entre Deus e os homens. Ele não é um homem normal como nós, mas ele também não é Deus não, porque só existe um Deus, Jeová, por meio de quem Deus revela, então Jeová se revela aos homens. Então, detalhe, isso aqui, irmãos, historicamente vem de uma heresia lá no segundo século, de um indivíduo chamado Ário, que começou a querer dar uma explicação sobre essas pessoas de Deus na Bíblia, e aí chegou a essa conclusão completamente equivocada à luz da palavra de Deus. Jesus, ele recebe o título de Deus. Jesus não desaprova aqueles que o chamam de Senhor. Jesus diz, segundo João, Jesus estava no princípio com o Verbo, ele era Deus, ele estava com Deus lá, né, irmãos? Agora, detalhe, isso é uma contradição? Não. Nós estamos falando de Deus. E detalhe, a gente não pode esquecer que Deus, ele não cabe na nossa cacholinha. O que Deus se revela de si mesmo não é a integridade dele, tudo dele. Tudo de Deus não cabe num livro com 66 livros. O que nós temos na Bíblia aqui é uma revelação de parte do amor de Deus por nós, do ser de Deus. Então nós temos muitas coisas aqui de Deus, mas não a integridade
a totalidade de Deus. Então, o que é que nós percebemos, irmãos? Que não é uma contradição. Mas como é que a gente poderia dizer a um ímpio que pergunta para a gente e diz: que história é essa de trindade? A gente pode dizer o seguinte, meus irmãos: olha, no nível que nós estamos agora, racionalmente é impossível que nós compreendamos. Mas acreditamos que em um outro momento, quando formos transformados, quando recebermos um corpo glorificado, uma mente glorificada, certamente compreenderemos muita coisa do ser de Deus. Não tudo de Deus, porque nunca saberemos tudo de Deus, né? Estaremos sempre prosseguindo no conhecimento de Deus. Então, não é uma contradição. A gente diz que no estado de suprarracionalidade, que é quando a nossa racionalidade aqui for mudada, recebemos um novo corpo, um novo nome, então compreenderemos isso que para nós é chamado de mistério. E aí a gente entra no último conceito aqui, que é o conceito de mistério, né? Tem gente que gosta muito de dizer: isso aqui, aquilo outro é um mistério, né? O que é um mistério? É algo completamente desconhecido. Então a Trindade para nós é um mistério. É ou não é? Contradição não é. Não é um absurdo, é um mistério. Eu não consigo entender como é que Deus é 1 mais 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, né? Outra coisa, como é que Deus pode ser 100% homem e 100% Deus? Jesus era 100% homem e 100% Deus, né? O que é que nós temos em tudo? Aí você diz: não, pastor, mas ele não era só Deus, não. Não era só Deus, porque senão o sacrifício na cruz não seria capaz de nos absolver dos nossos pecados. Lembre que era um homem que precisava morrer, um ser humano que precisava morrer na cruz. E esse homem tinha que ser como o primeiro Adão, completamente perfeito. Então, Jesus tinha que ser 100% homem. Mais detalhe, ele também era 100% Deus. Ele tem os atributos de Deus, onisciência, ele conhece todas as coisas, ele tem poder sobre a natureza, ele sustenta, né, a natureza, né, com o poder da sua palavra. Ele ressuscita mortos, né? Então, meus irmãos, a gente olha para Jesus e diz: não, ele é divino também. Agora, como conciliar as coisas? Porque não é 50% Deus e 50% homem, não. É 100% homem e 100% Deus. Isso é o que, irmãos? Contradição? Não. Isso é um mistério. Então, é o que diz lá em Romanos, no texto que lemos. Quer ver? Vejam aí na Bíblia de vocês. Romanos capítulo 16, diz assim, Romanos 16, 25 e 27. Eu vou ler só o 25, que diz assim: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então, o que é que nós vemos aqui, meus irmãos? A Bíblia falando de mistério. Até Jesus se revelar, até Jesus se encarnar, muita coisa do que era dito no Antigo Testamento estava nessa categoria aqui, Era um mistério. Estava lá o cordeiro, o servo que iria sofrer, que levar o pecado de muitos. Mas quem era? Não sabia. Como é que isso ia acontecer? O profeta, embora falasse e soubesse que isso ia acontecer, ele não sabia quem era exatamente isso. Quem era esse que iria tomar essas dores. Então, nós temos aí a revelação do mistério. E aí vem a questão final. Mas a Bíblia, né? A Bíblia nos mostra isso? A Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que existem paradoxos e existem mistérios, que são coisas difíceis de serem compreendidas na revelação. Então tem coisa que você vai buscar, você vai perguntar a Deus, vai dizer: Senhor, me mostra isso aqui. E Deus vai dizer: não, você não vai saber nunca. Deus é soberano? É ou não é? Quando você ora a Ele, você pede tudo a Ele para a sua vida? Tem alguma coisa que você não pede a Deus para a sua vida? Você acha que Ele não é capaz de fazer? Sabe por que você não ora incrédulo assim? Porque você crê. Deus está no controle de todas as coisas. Um certo pastor disse que todo homem que se diz arminiano
em pé, de joelho, ele é calvinista, porque ele só ora a um Deus soberano, né? Deus é soberano, está no controle de todas as coisas, é Ele quem faz, é Ele quem age. Detalhe, Deus é soberano, isso quer dizer que você chegou aqui nessa noite, quem foi que lhe trouxe aqui? Quem foi que operou para que tudo acontecesse para você estar aqui nessa noite? Quem foi? Foi o pastor? Digam alto, estão com medo? Deus, certo? Existe alguma coisa na sua vida que aconteça que Deus não vai estar lá? Não, tudo Deus está no controle de todas as coisas, certo? Beleza? Maravilha, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando chegarmos diante do juiz final e ele for ministrar o seu castigo, o seu juízo, ele vai julgar cada um de nós segundo as nossas ações. Então nós seremos, nós não que cremos em Cristo, mas aqueles que não creem em Cristo, eles serão castigados pela irresponsabilidade diante da lei de Deus. Ou seja, eles têm culpa. Mas vejam só, se eles têm culpa e tudo está no controle de Deus, debaixo da soberana vontade de Deus, como é que essa culpa é justificada? Se eu faço tudo, né? Se eu quiser ir me jogar ali na frente de um carro para morrer, eu vou. E Deus é soberano e vai me permitir me lançar lá na frente daquele carro. Então, no final, quando eu me encontrar com Deus, eu vou dizer: Deus, foi eu que me lancei, mas veja só, o Senhor não é soberano, então a culpa não é minha, a culpa é do Senhor. Porque se eu me lancei diante do carro e o Senhor não é soberano sobre todas as coisas, aí o que é que nós temos aí? O que é que nós temos aí, irmãos? Nós temos aí uma aparente contradição. Como Deus pode ser soberano e como nós podemos ter a nossa responsabilidade diante do juízo de Deus, porque Deus vai nos castigar, ou vai castigar o homem, o ser humano, de acordo com as irresponsabilidades, né? Com a culpa que ele comete. Então, essas coisas, irmãos, a Bíblia vai trazer para a gente, e a gente tem que entender que isso se refere ao quê? Mistérios. Isso aqui requer de nós o quê? Humildade para dizer assim: irmãos, eu não sei. Quando estivermos lá no céu, às vezes os alunos lá no seminário, e pastor, faz aquelas perguntas bem de gaveta, né? Aí eu digo: meu irmão, eu sei de uma coisa, eu vou estar com você lá na bancada de frente para perguntar a Deus: Senhor, como era isso? Que eu não sei, e a gente tem que ter a humildade para reconhecer. Às vezes tem gente, né, tão confiante na sua razão, que quer dar uma justificativa, e aí acaba embananando tudo e gerando uma confusão, né? Diminuindo o ser de Deus, tirando a soberania de Deus, colocando a responsabilidade sobre os homens, ou às vezes tirando a responsabilidade dos homens e colocando tudo em Deus, como se a gente vivesse num universo fatalista, né? Onde as coisas vão acontecer e nós não temos responsabilidade sobre as nossas escolhas. Então, meus irmãos, a gente tem que ter a humildade para reconhecer, na revelação de Deus, algumas coisas vão ficar ocultas, são mistérios. E aí, para a gente encerrar, alguém abra e leia, por favor, Oséias 6,6. Veja o que diz aí, Oséias 6,6. Pode ler. Porque eu quero o quê? Misericórdia quero e não sacrifício. Estão percebendo aí uma aparente contradição? Deus lá em Levíticos dá o quê? Toda a ordenança sobre os sacrifícios, como é que deveriam ser realizados, que tipo de animais deveriam ser sacrificados, como é que o sacerdote deveria levar o animal até o Santo dos Santos, o sangue que era aspergido, como é que deveria ser aspergido. Agora Deus diz que não quer isso, o que Ele quer é misericórdia. Será que isso é contradição, irmãos? Não, isso aqui é um paradoxo. Na verdade, o que é que nós temos aqui, irmãos? Que isso aqui significa que um culto prestado sem obediência é um culto falso.
E o profeta está dizendo, em outras palavras, não adianta seguir toda uma liturgia conforme Deus quer, porque a liturgia é exterior, né? Trazendo para os nossos dias, você pode chegar aqui, sentar nesse banco, participar da leitura da palavra, você pode participar dos ofertórios, do momento de louvor, né? Você pode se regozijar até com a palavra, mas o seu coração e sair daqui sem a misericórdia e a compaixão que Deus quer. Por quê? Porque a compaixão e a misericórdia é interior a cada um de nós. E é mais fácil a gente viver o rito do que a gente viver a espiritualidade, que é algo interior. Então o que Deus está dizendo aqui é: misericórdia quero, eu quero que as coisas comecem dentro de vocês. E elas se externalizem, elas saem para fora de vocês em culto, mas nunca o contrário, porque se vocês só tiverem o de fora, vocês não estarão fazendo o que eu quero. É isso que Deus está dizendo aqui, acerca, quando Ele diz assim: e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Deus quer, eu quero que vocês saibam quem eu sou, me conheçam, se relacionem comigo na base de um conhecimento firme e seguro que eu revelo onde? Nas Escrituras. Eu quero que vocês saibam disso, mais do que vocês venham aqui ficar gastando horas e horas de joelho em oração, quando vocês são ignorantes de mim. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, não é uma contradição, irmãos, é um paradoxo, é um exemplo bíblico de paradoxo. Então, meus queridos irmãos, para a gente encerrar, na Bíblia a gente vai encontrar paradoxos e vamos encontrar mistérios, nunca contradição. Por quê? Porque o nosso Deus é Deus racional, né? Durante todo esse tempo, né, que a Bíblia, desde que a Bíblia o cânon foi encerrado, nós temos nas Escrituras, né, coisas misteriosas, ocultas para nós, que a gente não sabe agora, vamos saber quando nos encontrar com o nosso Deus, mas contradição nunca, porque o nosso Deus é lógico, o nosso Deus, Ele é racional, foi Ele quem estabeleceu as regras, e Ele não cai no absurdo de quebrar as suas próprias regras, né, lógicas. Então, meus queridos irmãos, isso a gente vai encontrar na Bíblia, e conhecendo mais de Deus, quem Deus se revela, né, quem Deus é e como Ele se revela, nós venhamos então nos regozijar com aquilo que está revelado para nós, porque o que está na Bíblia e o que podemos compreender é para o nosso deleite, é para a nossa orientação e para a glória dele. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta, meus queridos irmãos? Alguma dúvida? Calma, de um por um. Muitas dúvidas, não? Alguma pergunta? Ficou alguma coisa, uma pulguinha atrás da orelha? Não? Que bom, né? Então, nós vamos orar encerrando. O nosso irmão Wilson, aqui, Eduardo, aqui, quem trouxe a oferta, né? Podem entregar. Lembrando os irmãos, amanhã, meus irmãos, nós estaremos aqui realizando uma cerimônia muito importante. A congregação lá de Lerolândia vai estar vindo em um ônibus para cultuar conosco aqui. Estará sendo feita, né, a ordenação de 2 diáconos lá da congregação, e aí eu conto com a presença dos irmãos. Façam um esforço no dia do Senhor, meus irmãos. A gente tem que determinar como prioridade estarmos na casa do Senhor para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Então amanhã os irmãos venham, e também aqueles que ainda não adquiriram a revista, tá certo? Custa apenas R$5, você adquire para você poder acompanhar as lições e aprofundar o que está sendo ministrado. Lembrando também que dia 15 de dezembro nós estaremos ministrando um curso muito importante para aqueles que estão com a corda no pescoço, né? Ganhou o 10º já evaporou, não sabe onde foi que o dinheiro entrou, onde foi que saiu, como é que vai pagar as contas. Então, dia 15, é uma quinta-feira à noite, nós estaremos ministrando aqui um curso sobre finanças pessoais. Nós vamos dar para vocês algumas estratégias para vocês aprenderem a controlar, né, e usufruir o dinheiro que Deus tem dado a vocês. Então, eu vou dar aqui para vocês algumas orientações que certamente vão funcionar na vida de vocês, se vocês tiverem algumas coisinhas que eu vou deixar para dizer no dia do curso. Tá bom? Então, já vi lá, tinha alguns irmãos, já tínhamos, nessa altura, 9 inscritos, né?
Então, os irmãos, é só pegar o linkzinho que eu mandei para vocês lá no WhatsApp e você pega e faz a sua inscrição. Ah, pastor, mas eu não uso o WhatsApp. Pegue qualquer irmão aqui que usa o WhatsApp e diga assim, irmão, faça a minha matrícula lá, por favor. E aí o irmão, ou então converse comigo, pastor, eu queria fazer, coloque meu nome, eu vou lá e boto seu nome para você estar lá na lista e a gente poder preparar o material para aqueles que estão na lista. Se você não botar o nome e vier no dia, vai participar do mesmo jeito. Mas aí se você bota o nome e está lá na lista, quando a gente for imprimir o material, a gente vai imprimir o seu. É totalmente grátis, tá bom? Então você não vai pagar nada, é 0,800. Pelo contrário, eu quero que o seu dinheiro aumente e você fique mais aí endinheirado para ter paz, certo? Para ter paz aí nas suas finanças, tá bom? Então, quinta-feira, dia 15. Mirelle? Uhum. Vai, sempre tem. O paradoxo sempre é compreensível, irmãos. Agora, lembrem-se que é uma compreensão espiritual. Quando Jesus diz que você, para ganhar a vida, você vai ter que perder a sua vida, então você olha assim, poxa, que sentido há nisso? Como é que eu perco para ganhar? Né? Então, mas aí você entendendo o contexto, você vai perceber que Jesus está falando ali de perder a vida nessa existência, né, dessa vida de pecado, de corrupção, das próprias forças para confiar em Cristo. Então, quando a gente perde essa vida a gente ganha aquele que tem para dar. E quando a gente ganha aquela que tem para dar, a gente perde dessa vida. A gente vive aqui, mas a nossa prioridade não é daqui. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. É nesse sentido que ele fala. Sempre tem a explicação do paradoxo. O mistério não. Mistério é mistério. Mistério é mesmo. Como é que 1 mais 1 vai ser igual a 1? E se você tentar explicar isso aí, como disse Mirella, você vai parar no Juliano Moreira, né? Ou você vai cometer uma heresia e isso vai ser extremamente problemático, viu? Então, meus irmãos, é isso aí. Ok? Vamos ficar de pé? Vamos orar encerrando? Deu para entender, Eliane? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade que tivemos de estar, Deus, recebendo essas instruções. Te louvamos, Senhor, pela a sede que os irmãos têm apresentado, de querer compreender a Tua palavra mais e querer estar num relacionamento com o Senhor baseado na Tua revelação. Eu te peço, ajuda-nos, Senhor, dar-nos mais ânimo para estudar, para compreender a Tua santa palavra e vivermos de forma que o Teu nome seja glorificado. Recebe assim a nossa gratidão nessa noite, leva-nos para casa agora e também amanhã, no dia do Senhor, que possamos estar todos aqui, Senhor, para Te adorar juntos, elevar o Teu nome, adorar o Teu santo nome. Esse é o desejo do nosso coração, assim eu Te oro e Te peço e Te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus vos abençoe, tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.